Olá, boa noite, meus amigos do Centro Espírita Caiba Schutel. Bem-vindos ao curso Conhecendo o Espiritismo, promovido pela Casa. Meu nome é Pedro Coelho, sou colaborador do Centro Espírita Caiba Schutel, situado na Vila Augusta, em Guarulhos. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso curso Conhecendo o Espiritismo, cujo objetivo é apresentar os aspectos fundamentais da doutrina espírita para que você possa ter uma visão geral, se sentir aí motivado, estimulado a se aprofundar nos estudos das obras de Kardec. Lembrando que esse nosso curso é publicado na página do Caibar Schutel, né, lá em www.cecaibar.org.br e também na página do Facebook, facebook.com/cecaibar, onde você pode estar revendo essas aulas, vendo as aulas que você ainda não viu. E hoje nós estamos indo aí para a nossa 10ª aula que vamos tratar sobre mediunidade, tá ok? Lembrando que esse objetivo desse curso também não é formar, né, em espiritismo, dar uma visão detalhada e aprofundada do espiritismo, mas estimular o conhecimento, colocando os principais aspectos da doutrina espírita dentro dessas nossas reflexões. Então hoje a gente está falando aí sobre a mediunidade, que é dos aspectos fundamentais da doutrina espírita, né? E nós sempre apresentamos aí o roteiro do nosso curso, e já foram tratados todas essas aulas aí em destaque, né? Introdução, Deus, Espírito e Matéria, pluralidade dos mundos habitados, progressão dos espíritos, reencarnação, escolha das provas, a vida do outro lado, intervenção dos espíritos, hoje a mediunidade. Ainda vamos falar sobre as leis morais e sobre esperanças e consolações. Esses tópicos estão baseados no conteúdo do Livro dos Espíritos, claro que trazem conceitos e conteúdos de outras obras de Kardec também, mas os aspectos que nós abordamos aí buscam informações que estão lá nos 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos, o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro e o livro quarto. O livro primeiro tratando da criação, o livro segundo da vida espírita, o terceiro sobre as consequências morais da filosofia espírita e o livro quarto, as esperanças e consolações, ou a ideia de causalidade apresentada na doutrina espírita. A gente também sempre dá as dicas aí sobre um bom estudo, então estar livre de ideias pré-concebidas, não estabelecer semelhanças com crenças anteriores, desenvolver o pensamento crítico, pesquisar as fontes citadas e estar com a mente aberta para novas ideias. Lembrando que eu faço uma apresentação sobre essas dicas lá na primeira aula, tá? Então quem quiser entender o porquê dessas dicas pode voltar lá na introdução, que eu falo um pouco melhor sobre isso. E trazemos também a nossa bibliografia de hoje, que está lá nas obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e a Revista Espírita. Okay? Muito bem, hoje nós vamos falar então sobre mediunidade sob a ótica espírita. E a gente vai abordar a mediunidade quanto à sua natureza, a sua manifestação, a sua utilidade e o seu objetivo. E por que a gente separa nessas conceituações? Porque, dependendo do conceito, a mediunidade pode ser entendida de formas diferentes. E ela não é exclusiva da doutrina espírita, ela sempre existiu ao longo da história, né? Então, a mediunidade sendo uma faculdade em si, o seu uso, a sua aplicação, pode se dar de diversas formas e para diversas aplicações diferentes, né, daquela que a doutrina espírita propõe. A gente vai tentar mostrar e abordar um pouco de cada uma delas para a gente ter um entendimento geral sobre a mediunidade e depois se aprofundar mais na sua aplicação dentro da doutrina espírita, dentro da prática espírita. Então, quanto à natureza da mediunidade, a gente pode dizer que toda pessoa que sente influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, lá no Livro dos Médiuns, nessa passagem do capítulo 14,
eles mostram que sobre a natureza da mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao homem, ou seja, todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Todos nós sentimos a influência, né, em qualquer grau de intensidade dos espíritos. A pergunta que se faz é se a gente consegue identificar essa influência, né? E então essa identificação depende dessa intensidade e também da nossa percepção, da nossa experiência e da prática disso. Do ponto de vista, então, da sua natureza, a mediunidade pode ser conceituada dessa forma, ou seja, todos nós somos médiuns, todas as pessoas vão sentir influência, né, dos espíritos em maior ou menor grau. E por quê? Porque é uma faculdade inerente ao homem, nós estamos em relação constante com a espiritualidade. Quanto à manifestação, aí Kardec já faz uma distinção, né? Ele diz: usualmente, porém, a qualificação de médium se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então aqui ele já começa a diferenciar, ele sai do conceito genérico e começa a entrar para um conceito específico, dizendo, olha, a partir de agora a gente vai chamar de médium aquela pessoa que realmente vai ter uma característica, né, uma faculdade mediúnica bem caracterizada e que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, ou seja, cuja intensidade pode ser percebida, pode ser identificada. E essa intensidade e a manifestação dessa faculdade, diz ele, depende de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, o organismo, e isso vai ser falado lá no capítulo 21, se não me engano, do Livro dos Médiuns, que é uma faculdade que se radica no organismo, ou seja, depende de uma predisposição orgânica para ter essa sensitividade mais aguçada, né? Ter uma organização mais sensitiva para identificar essa comunicação, essa manifestação dos espíritos. Então aí ele já começa a distinguir e dizer, olha, a partir de agora a gente vai chamar de médium não qualquer pessoa que possua essa faculdade natural, mas aquela que vai servir como que vai possuir, né, e vai conseguir captar de maneira mais intensa essa manifestação, esses efeitos produzidos pela manifestação dos espíritos. Quanto à sua utilidade dentro da ótica espírita, né? Então, o que é um médium? É o ser, o indivíduo que serve de intermediário aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, lá no Livro dos Médiuns, a utilidade, né? O que é o médium? É o ser, o indivíduo que serve de intermediário aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Ou seja, o médium é um intermediário dos espíritos, né? Ele vai servir de meio entre o mundo encarnado e o mundo dos espíritos. Ou seja, os espíritos que estão encarnados conseguem se comunicar com os espíritos que estão desencarnados e vice-versa. Então, quanto à sua utilidade dentro da ótica espírita, a mediunidade tem esse fim, essa finalidade, né? O médium é tão somente um intermediário. Por que a gente está fixando isso? Porque, como eu disse, a mediunidade é algo que não nasceu com a doutrina espírita, né? Aliás, o Herculano Pires vai tratar do termo mediunismo, né? Que, ou seja, a prática de comunicação com os espíritos focada no próprio ato em si, como um ato sagrado, como um ato ritualístico, né? Como um ato que determina a origem e a natureza religiosa daquele processo. Então, o mediunismo, ao longo da história, ele sempre existiu e foi interpretado de maneiras diferentes conforme as culturas, as religiões, as crenças. Ou seja, o médium tinha uma outra significação dentro desses processos.
Dentro da doutrina espírita, ele é o ser humano, a pessoa comum que serve de intermediário entre os espíritos e os encarnados. Veja que está bem claro e bem limitada a função do médium dentro dessa conceituação, ok? E quanto ao objetivo da mediunidade, né? Diz lá Erasto, no capítulo 20, no item 226. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Então aqui ele já começa também a dar uma definição muito mais ampla para o exercício da mediunidade. Ou seja, a comunicação dos espíritos com os encarnados não tem um objetivo particular, pessoal, exclusivo, né, ou restrito a um determinado interesse, mas deve visar um interesse de ordem geral. Isso fica bem claro nessa colocação. Os espíritos veem, né, como a comunicação com eles tem que servir como elemento de instrução de natureza geral. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, ainda que eu me comunique com espíritos de diversos níveis de adiantamento espiritual, todas essas comunicações têm que ter um aproveitamento de ordem geral. Elas não devem servir única e exclusivamente para atender a interesses específicos, pessoais ou particulares. De novo, aqui eu me refiro, né, a essa diferenciação que a doutrina espírita faz de outras religiões e crenças que se serviam do mediunismo para outras finalidades ou para questões específicas, né? Para interesses que não favorecessem uma instrução geral da humanidade, como é colocado aí, ok? Bom, então a definição da mediunidade. O Herculano Pires, e a gente se serviu dele aqui para essa conceituação, porque a gente achou adequada dentro daquilo que a doutrina espírita mostra, ele faz a seguinte definição: ele coloca mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Então, olha, ele diz que é uma faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Isso está lá no seu livro Mediunidade, Conceituação e Análise Geral dos Problemas Atuais. Então, o que a gente percebe com isso? Que é um campo da comunicação humana, que ela se educa e se aperfeiçoa através dos processos de relação e se manifesta no espírito encarnado. Ou seja, só faz sentido a mediunidade enquanto encarnado, enquanto ser encarnado. Eu estou encarnado, eu entro em comunicação com os espíritos, porque enquanto encarnado eu não tenho condição de perceber, não é, a realidade espiritual, o mundo espiritual. Então eu sou um médium, me sirvo de um médium para poder entrar em relação novamente com esse mundo espiritual de onde eu vim. Agora, ele mostra que é um campo da relação humana. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com isso? Que quando eu reencarno, tá, eu vou crescendo, vou estabelecendo, vou me socializando, vou estabelecendo minhas relações e o aperfeiçoamento da minha comunicação, da minha compreensão, da minha interação com os outros indivíduos se dá o quê? A partir do quê? A partir da prática, né? Da observação e do estudo das minhas relações com as pessoas. Então, abstraindo um pouco a questão mediúnica, a questão dos espíritos, vamos nos focar somente na vida física. Como é que eu aperfeiçoo o meu processo de comunicação? Me relacionando, né? E observando as consequências da forma como eu me relaciono. Então, na medida que eu vou observando, né, os efeitos, as causas e os efeitos dos meus processos de relação, eu vou aperfeiçoando, vou melhorando isso, né, e isso vai me trazendo também
um amadurecimento, um aprendizado sobre esses processos de comunicação. Isso vai me trazendo o quê? Um amadurecimento e me trazendo agregando um conhecimento em função dessas relações que eu estabeleço. Agora, quanto mais dificuldade eu tenho nesse processo de relação, ou quanto mais eu simplesmente estabeleço esses processos de comunicação sem fazer um julgamento, uma análise crítica daquilo que eu estou recebendo, a probabilidade de eu cair em erro é muito maior. Então, por isso que eu abstraí a mediunidade, né? Imagina as suas relações sociais, se tudo que você ouvir, tudo que você absorver daquilo, você admita como verdade ou como mentira. Você admita como lei, como verdadeiro, né? Ou como algo que é descartável, que não pode ser considerado. Se você seguir essa linha de raciocínio, muitas vezes você vai cair em erro. Então, as nossas relações exigem de nós um processo crítico de análise. Mas isso a gente só desenvolve a partir da própria experiência e da prática, né? E da predisposição em se avaliar isso. Pois bem, esse mesmo conceito que eu estabeleço para a vida social, eu transfiro para as relações espirituais, né? Para o exercício da mediunidade, porque eu vou lidar com espíritos que nada mais são do que aqueles que já viveram entre nós. Sendo aqueles que já viveram entre nós, ali existem espíritos mais adiantados do que eu, do mesmo nível de adiantamento que o meu e menos adiantados do que eu. O simples fato deles estarem entrando em comunicação comigo não os fazem diferenciados em termos evolutivos, em termos de progresso espiritual. O que vai determinar isso, o que vai fazer com que eu constate esse nível de adiantamento, né, é o pós-comunicação. É a análise que eu vou fazer dessa comunicação, do conteúdo dela, dos objetivos dela, né, das circunstâncias em que ela aconteceu e do que ela trata especificamente. Aí sim, isso vai aprimorar os meus processos de relação e vai me contribuir, ela vai servir então sim como algo que pode me agregar dentro daquilo que o Erasto fala lá, que é o aperfeiçoamento da humanidade. Isso significa o quê? Que só faça sentido para mim receber comunicações de espíritos evoluídos? Não. É eu saber de qual natureza de espírito eu estou recebendo a comunicação, e aí sim o conteúdo dessa comunicação vai me servir como estudo e aprendizado de alguma maneira. Então eu posso aprender me comunicando com espíritos inferiores, com espíritos iguais a mim, ou com espíritos mais elevados do que eu, se eu tiver percepção clara da natureza e do contexto dessas comunicações, né? Se eu não tratá-las de forma igualmente, de forma linear, como se todas tivessem o mesmo peso, o mesmo contexto e o mesmo objetivo dentro da comunicação. Então, qual é o princípio da comunicação mediúnica, né? Como é que se dá esse processo? Ela depende única e exclusivamente da vontade do espírito em querer se manifestar através do médium. Então, não existe nenhuma fórmula, nenhuma receita, nada que me garanta que o espírito possa se comunicar se ele não tiver interessado, se ele não tiver vontade, né? Se o seu livre-arbítrio não determinar que ele quer se comunicar. As evocações, por exemplo, elas são um exercício válido, né, quando se quer comunicar com um determinado espírito em específico ou com determinados tipos de espírito, a evocação é válida, mas ela é apenas um chamado, um pedido, que vai determinar que essa evocação seja eficaz, seja eficiente, é a vontade do espírito em atender esse chamado, em atender essa evocação. O mecanismo se dá pelo perispírito, ou seja, pelo perispírito, que os espíritos estabelecem essas relações com o mundo físico e produzem, auxiliados pelos médiuns, os fenômenos mediúnicos. Então, todo e qualquer tipo de manifestação mediúnica, seja ela de efeito inteligente, que a gente chama, né, que são aquelas que são produzidas pela comunicação escrita, falada, né, que transmitem um conhecimento,
seja aquelas de efeitos físicos, ou seja, que produzam um efeito de natureza objetiva, não é? Mas não inteligente no seu primeiro momento, apenas evidenciam que existe uma ação de um espírito dentro daquele fenômeno. Independente de qual seja o tipo, o efeito da natureza dessa comunicação, ela começa na interação entre o perispírito do espírito comunicante que se manifesta, entrando em relação com o perispírito do médium. Então, eles entram ali numa comunhão, numa fusão, né, numa ligação momentânea, que vai fazer com que o espírito então possa atuar sobre a matéria mais densa, sobre o meio material onde ele vai produzir o fenômeno, ou sobre os órgãos, né, sensitivos do médium, para que ele, através do médium, possa produzir algum tipo de manifestação. Sempre se começa por esse processo. Em começando por esse processo, a gente já começa a entender então que a ligação entre espírito e médium se dá através dos pensamentos, porque é através daí que os perispíritos começam a se ligar dentro do processo de manifestação. Então, como diz aí, com efeito, as nossas comunicações com os espíritos encarnados diretamente ou com os espíritos propriamente ditos se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. O que eles querem dizer? Que o canal é sempre o mesmo, é sempre o pensamento do espírito que se relaciona com o pensamento do outro espírito. Então, ele está dizendo assim, quando a gente se comunica entre os espíritos, é a irradiação dos nossos pensamentos que está estabelecendo essa comunicação. Quando a gente se comunica diretamente com os encarnados, é a mesma coisa. Estão irradiando seus pensamentos e nós estamos captando essa inspiração, percebendo isso, porque todos nós somos médiuns. Só que aqueles que possuem aquela predisposição orgânica que Kardec fala, vão perceber isso de uma forma mais objetiva, mais patente, né? Vão ter noção clara de que não se trata dos pensamentos dele próprio, da própria pessoa que está se manifestando ali, mas dos pensamentos, né, ou da influência de um terceiro, de um segundo elemento, que é o espírito, se comunicando através dele. Tá? Então, dentro desse processo, a gente tem aquilo que a gente já viu na aula anterior, né, que são os dois tipos de comunicação pela qual os espíritos se utilizam para entrar em contato conosco. A chamada comunicação ostensiva ou dinâmica, que é aquelas cujas manifestações são patentes, bem caracterizadas, não dando margem a dúvidas quanto à ação dos espíritos, são essas que são manifestadas através da mediunidade. A comunicação generalizada ou estática, que é aquelas cujas manifestações são sutis, implícitas, subjetivas, decorrentes da mediunidade natural que todo ser humano possui e por onde os espíritos nos influenciam. E aí a gente vai recordar, né, vai relembrar lá na aula anterior sobre a intervenção dos espíritos, que quando a gente fala da mediunidade generalizada, ou seja, quando eu não sou médium, a forma que eu tenho de identificar se a influência que eu estou recebendo é boa ou ruim é por aquilo que ela me impulsiona a fazer. Né? São as sensações, os desejos, os impulsos que eu tenho através dessas inspirações, dessas ideias que eu recebo, que determina a natureza dos espíritos, né? o grau de adiantamento dos espíritos e as intenções dos espíritos que estão me influenciando, se comunicando comigo. Na ostensiva ou dinâmica, além das percepções que o próprio médium vai sentir, aqueles que observam a comunicação, porque ela é patente, como diz aí, vão conseguir identificar o grau de adiantamento do espírito, que pelas suas ideias, pela sua linguagem, pela forma como ele se comporta, pela forma como ele se dirige às pessoas, pela forma como ele expõe as suas ideias, as suas visões, as suas opiniões, porque os bons espíritos e os espíritos mais adiantados já utilizam de uma linguagem respeitosa, educada, né? Sem termos chulos, sem termos
vamos dizer assim, de baixo calão, não vão sugerir ideias, né, disruptivas, ideias que criem discórdia, que criem conflito, que joguem uns contra os outros. Então, tudo isso, quando sugere alguma coisa dessa natureza, demonstra que o espírito ainda possui algum grau de inferioridade moral no seu processo de comunicação. E, de novo, eu repito, né, o fato de eu identificar que o espírito possui algum grau de inferioridade não significa que o aprendizado sobre aquela comunicação seja perdido. Pelo contrário, eu posso ali, então, tirar aproveitamentos e aprendizados daquilo. O problema está quando eu não levo em consideração isso, né? Eu assumo que o fato do espírito estar ali se comunicando comigo significa que ele já tem alguma informação ou conhecimento maior do que eu e que eu devo acatar tudo aquilo que eu estou recebendo dele ali. Os próprios espíritos superiores, os próprios bons espíritos, concordam que a gente faça essa análise crítica, né? Eles trazem em si essa humildade, essa preocupação de sugerirem, de proporem a reflexão e o entendimento. O espírito, quando ele se demonstra aversivo, né, à crítica, à análise, ao questionamento, já denota um certo grau de vaidade, de orgulho em relação às suas ideias e aos seus posicionamentos, né, o que demonstra, como eu disse, que são espíritos que desencarnaram, que viveram entre nós e que muitas vezes o fato deles irem para outro lado não muda, né, a sua maneira de enxergar, de se comportar, de se portar perante os debates, as relações, as comunicações entre outros espíritos, sejam eles encarnados ou não. Tá? A partir do momento que eu admito que a mediunidade seja um campo da relação humana, então isso passa a ser um processo natural também. Né? De novo, abstraindo a mediunidade, é como se você sentasse numa grande reunião com várias pessoas. Né? Você coloca ali um assunto para debate, você vai observar pela maneira como as pessoas se comportam, se manifestam, expõem as suas opiniões, a forma e a personalidade, o caráter de cada uma na abordagem desse determinado tema e na forma como ela se relaciona com as ideias e com as posturas das outras pessoas também. Levando esse conceito para a mediunidade, isso se torna natural também no processo de observação da comunicação mediúnica, ok? Então, as manifestações mediúnicas, né, dizem o seguinte: quanto às manifestações mediúnicas, a gente vê o seguinte ainda, que os meios de comunicação são muito variados. Podem manifestar-se através da visão, das aparições, do tato, pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, da audição, pelos ruídos, olfato, pelos odores sem causa conhecida. Então, o que o livro dos médiuns está dizendo para a gente é que aquela capacidade sensitiva do médium, né, ela varia de maneira uma diversidade muito grande de percepções, né? Cada médium vai ter pode ter mais de uma ou uma em especial percepção específica, né, da aproximação dos espíritos. Então aí ele pode dizer, o médium pode ter uma visão, pode ver o espírito, pode ver uma cena produzida, né, pelo espírito fluidicamente. Ele pode ter uma sensação de tato, de audição, né, de ouvir vozes, de ouvir sons. Ele pode ter impressões tangíveis, ocultas. Ele pode sentir, né, como se estivesse tocando alguma coisa o tocando. Então, tudo isso são manifestações mediúnicas, né, de maior ou menor intensidade em relação ao grau de a faculdade e a predisposição dessa faculdade no médium, que vai determinar o seu tipo de mediunidade. Né? Ele pode, como diz aí, perceber odores, perfumes, né? Sentir como se estivesse em ambientes diferentes, em locais diferentes. Então varia muito. Isso aí depende da percepção de cada um, né? Das sensações que cada um experimenta dentro desse campo mediúnico. Tá? Aí
o Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos, né? Ele diz assim: o espírito pode agir sem o concurso do médium? O que, que ele quer dizer com isso, assim? Que até então a gente está falando da mediunidade, do médium ter consciência da sua mediunidade, né? E o médium agir conscientemente dentro desse processo. E aí ele pergunta, mas o médium, o espírito pode agir, né? Pode usar o instrumento mediúnico sem o concurso do médium? E aí ele diz, pode agir à revelia do médium, ou seja, sem o conhecimento do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animal de que necessita, ou seja, principalmente nas manifestações de efeitos físicos, né? Efeitos visuais, inclusive, onde a pessoa, por exemplo, ela vê espíritos, né? Ela consegue ver o espírito, às vezes ouvi-lo, né? O espírito está fazendo o quê? Ele entrou em relação com o seu perispírito, né? Em algum momento estabeleceu-se essa ligação, ele consegue então entrar em ligação, né? Em comunhão, se eu posso usar esse termo, com o perispírito do médium, e ainda que o médium naquele momento não estava buscando isso, não estava esperando isso, o médium é utilizado como um meio para que o espírito se manifeste, né? Numa comunicação de efeito físico, isso vai se manifestar tanto para o médium quanto para as pessoas que estão ao redor. E numa comunicação, como eu citei, de efeito visual, né, de aparição, às vezes o médium vai ver o espírito, vai perceber o espírito, vai ouvir o espírito falando, trazendo alguma mensagem para ele, né? Mas o médium não conscientemente não evocou aquilo, né? Não chamou aquilo para ele. Em algum momento isso se estabeleceu. Então, por exemplo, às vezes é comum pessoas que, por exemplo, têm contato com pessoas que já faleceram, que já se foram, né, que em algum momento tiveram alguma ligação com elas, né, e no momento em que essas pessoas estabelecem essa lembrança com esse ser, esse espírito entra em ligação com ela. Às vezes essa ligação se dá muito antes, não significa que no momento que elas lembram desse espírito o processo, né, a manifestação já aconteça, mas naquele momento o espírito conseguiu estabelecer esse canal de comunicação com aquele médium. E aí acontece o fenômeno. No fenômeno de efeito físico, às vezes o médium está naquele meio, mas ele não sabe que ele é o instrumento que está produzindo aquilo, né? Então, às vezes é comum dentro de uma família, dentro de um lar, de uma casa, acontecer fenômenos de efeitos físicos, onde um dos integrantes, né, é aquele que está servindo como instrumento para o espírito produzir aquilo. Mas às vezes essa pessoa não tem nem consciência desse processo, porque o espírito está utilizando dela, encontrou nela esse canal, né? Em algum momento ele consegue estabelecer essa comunicação com ela, porque, como a gente viu lá, é a vontade dele que determina a manifestação, e aí ele consegue produzir esse fenômeno. Isso é importante a gente entender para que aquelas pessoas que porventura passaram por isso ou estão passando por isso, elas não vejam isso como algo sobrenatural, perigoso, né? Mas compreendendo e entendendo o que está acontecendo ali, elas já conseguem começar a estabelecer algum tipo de controle, né? Sempre que a gente entende o que está se passando com a gente já começa a obter algum domínio sobre o processo, ok? E no caso da mediunidade, o conceito, o raciocínio é o mesmo. Então, dentro dessa questão, o espírito então ele pode produzir esses efeitos físicos e os efeitos inteligentes, como eu falei, né? Ele pode se servir do médium produzindo coisas, né, que às vezes o médium não tem nem consciência de que está sendo instrumento disso, ok? Bom, agora a influência moral do médium, né? Como é que ela determina o, a característica e a natureza da comunicação, né? Porque lá no livro dos médiuns a gente vai ver que existe uma influência moral do médium, que essa influência moral determina inclusive
os espíritos que ele atrai para a comunicação, né? E aí a gente já está falando de um processo ainda mais consciente da comunicação. O médium tem também o seu livre-arbítrio, né? Para trabalhar a sua mediunidade ou não, permitir que o espírito se comunique ou não, embora ele sofra essa influência, né? Ele tem condição de limitar isso, ou de não ser receptivo a isso, abrir esse canal para o espírito se manifestar naquele momento. Dentro da ótica espírita, né, e dentro da prática espírita, o médium espírita, agora a gente está falando, ele possui uma responsabilidade social sobre aquilo que ele desenvolve, porque entendam bem, né? Quando a gente diz que ele serve de instrumento, de intermediário entre homens e espíritos, entre encarnados e desencarnados, né? E que o objetivo dentro da doutrina espírita, dentro da comunicação mediúnica, dentro da visão espírita, é servir de instrução para a humanidade, né? A sua influência dentro do processo de comunicação também pode interferir no resultado da comunicação, né? Se ele começar a permitir que a sua visão, que a sua interferência, que a sua maneira de entender passe a agir sobre a comunicação, ele pode modificar o conteúdo de uma comunicação, caindo naquilo que a gente chama de mistificação, né? Ou seja, ele na verdade usa da sua mediunidade para produzir algo do seu interesse próprio ou da sua visão de mundo. E ele possui uma responsabilidade social no sentido desse caso especificamente que eu citei, e também no sentido de fazer do seu exercício mediúnico algo muito responsável em relação à sociedade, né? Ele tem que entender que o trabalho que ele exerce dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho espírita, né, não é nem maior nem menor do que qualquer outro. Então, embora muitas vezes as pessoas vejam no médium, né, alguém com um privilégio, um privilegiado de poder receber comunicações dos espíritos, ele não é um privilegiado. Primeiro, porque é uma faculdade, uma predisposição do organismo, né? Segundo, que se ele trouxe essa condição como um gênero de prova que ele escolheu, isso tem um objetivo próprio para ele, no sentido de lhe servir como alguma coisa de aprendizado moral. Então ele não está se servindo da mediunidade, embora seja uma missão do ponto de vista de instrução moral, ele não é um espírito necessariamente missionário que está se servindo da mediunidade para isso, né? A gente não tem como afirmar isso. Então, o médium é uma pessoa comum, um trabalhador, um colaborador, uma pessoa que possui essa faculdade como qualquer outra, porque a gente vai encontrar essa faculdade em todas as épocas, em todos os povos e nos povos, inclusive, mais primitivos, né? Tanto, porém, dentro da cultura desses povos, o médium vai ser visto como alguém especial, né? Como alguém enviado pelos santos, pelos espíritos, pelos deuses. Por isso que eu disse, dentro da ideia do mediunismo, o médium é tratado de outra forma. Dentro da doutrina espírita, ele é entendido como um colaborador, como uma pessoa, assim como o palestrante, como o dirigente de curso, como alguém que tem uma responsabilidade também com aquilo que divulga, com aquilo que faz, com aquilo que produz, né? E uma responsabilidade consigo mesmo. Mas ele não é um ser especial em relação aos outros. Especial no sentido de elevação moral, né? Não, o fato de eu ter a mediunidade não pressupõe que eu tenha autoridade moral em função daquilo. Às vezes eu sou uma pessoa com muito mais desafios, com muito mais lutas dentro de mim, né? Com muito mais defeitos a vencer, e que muitas vezes a mediunidade é um meio de me ajudar nesse sentido. Por isso que é importante nós entendermos isso, estejamos nós na condição de médiums, estejamos nós na condição daqueles que se servem dos médiums para obter a comunicação. É enxergar ali um ser humano, uma pessoa comum com suas dificuldades, né? Que muitas vezes pode ser, em função da forma como o trabalho é conduzido, pode ser tentada pela vaidade, pelo orgulho, porque ela começa a se acreditar realmente superior, né? E dotada de um privilégio maior.
E é aí quando os espíritos e Kardec diz que é o erro em que muitos médiuns caem quando se deixam levar por esse caminho, né? Porque sem perceber, eles vão mudando a natureza do grupo espiritual que está ali se comunicando com ele. Então, se ele é um médium que trabalha com espíritos que estão ali ajudando ele num processo de orientação da humanidade, de esclarecimento espiritual, de consolo das pessoas, ele vai mudando esse grupo, porque esses espíritos, ao verem as suas atitudes vaidosas, orgulhosas, né, muitas vezes mistificadoras, eles vão se afastando porque respeitam o livre-arbítrio do médium, mas não se identificam mais com ele, e outros espíritos vão tomando lugar porque também vão se comunicar através dele, só que com outros propósitos. Então, isso pode acontecer dentro da prática mediúnica se os determinados cuidados que o livro dos médiuns propõe, né, e se o médium não perceber que a sua influência moral tem efeito sobre a comunicação também, isso pode acontecer, tá? Isso é importante a gente salientar e perceber dentro do exercício da mediunidade. Por isso que a gente fala aqui, né, que a gente está dando uma visão geral do que seria a mediunidade como conceito e fundamento dentro da doutrina, né? Mas a leitura do livro dos médiuns, a leitura do livro dos espíritos quanto a esse aspecto é muito importante para entender esses detalhes que têm implicações sobre o exercício da mediunidade. E outros princípios do médium espírita que devem ser levados em consideração, né? Como a gente disse, a orientação moral da humanidade, tanto de encarnados como desencarnados. Então, eu como médium muitas vezes também vou servir como um elemento de orientação para os espíritos, porque às vezes espíritos inferiores, espíritos sofredores vão se aproximar de mim para querer se comunicar, né? E o médium ele também vai ter essa condição de servir de orientador, de consolador, de esclarecedor para esses espíritos. Então, não só como intermediário, levando informação desses espíritos para os encarnados. Ele também vai ter que exemplificar e divulgar a solidariedade humana, né? Porque dentro desse campo da comunicação, ele vai ter que servir, entender que ele muitas vezes vai ter que abrir mão, né, da sua individualidade, da sua privacidade em favor desses espíritos. Por isso que eu disse que muitas vezes é uma prova, é um gênero de prova que o espírito está escolhendo para ele, né? Servir ali o seu corpo, o seu organismo como meio para que esses espíritos possam se manifestar. E através disso ele está fazendo esse processo de exemplificação e divulgação da solidariedade humana. É você poder ajudar aqueles que já não têm mais um corpo por onde se manifestar e que precisam muitas vezes do esclarecimento de um encarnado, né? Ou transmitir uma informação para os encarnados para que aquilo possa ajudá-lo também como forma de adiantamento. O amparo e o consolo espiritual no intercâmbio com os espíritos, né? De certa forma, acabei já falando isso, quer dizer, nós vamos servir aí de intermediários para amparar esses espíritos que estão sofrendo, que muitas vezes não estão enxergando, né? A saída da sua expiação, a saída do seu sofrimento, porque, como a gente viu lá nas aulas anteriores, o espírito, quanto mais inferior ele é, ou seja, quanto menos compreensão da vida espiritual, da sua existência ele tem, quando ele desencarna, a, a repercussão moral dos seus erros, daquilo que ele deixou de fazer, às vezes se apresenta para ele de uma forma mais drástica, de uma forma mais dura, e as crenças anteriores dele, né, a ideia que ele tem de vida espiritual, de céu e inferno, de castigo, de recompensa, faz ele ter a sensação de que aquele erro que ele cometeu leva ele a uma punição eterna, né, uma punição que não tem fim, ele não consegue ver o fim daquilo, porque ele entende que aquele sofrimento está vindo de fora para dentro, alguém está impondo aquele castigo a ele, ele não consegue entender que aquilo é algo da sua própria consciência, né? Que ele próprio está projetando aquilo como algo pungente e duradouro. Então, esse amparo, esse consolo espiritual auxilia o espírito a muitas vezes não se culpar, não se punir tanto e perceber
que esse caminho, né, que ele está trilhando, na verdade, ele se colocou ali. E se ele se colocou ali, ele também consegue sair dali, né, mudar aquele caminho. E acima de tudo, o médium, né, espírita, estudar e analisar as comunicações que ele recebe, né, ter um aprendizado sobre elas e uma observação sobre elas que sirva não só para ele, mas para o grupo do qual ele faz parte, né? E que sirva de aperfeiçoamento no seu processo de comunicação. Então veja que é um trabalho, né, muito rico e muito complexo em termos de aprendizado e que não é algo que se desenvolve da noite para o dia. Ainda que eu chegue, por exemplo, numa casa espírita com uma faculdade muito bem caracterizada, né, que já fique claro que exista ali uma intermediação com os espíritos, né, eu vou precisar de tempo para aperfeiçoar isso, para dominar isso, para aprender a lidar com isso, né? Muitas vezes isso vai se modificar com o tempo nas suas formas de se manifestar, os espíritos também vão mudar na forma de se manifestar, outros espíritos vão se manifestar. Então, estar atento a estudar e analisar as comunicações, né? Quando a gente fala estudo e análise, é muitas vezes documentação mesmo, é registrar, né? É um médium lá, por exemplo, ter um registro de cada dia de trabalho, de cada dia de comunicação que ele teve, quais foram as sensações que ele teve, ele registrar isso, até para que lá na frente ele possa comparar e ver se houve alguma modificação, né, considerável dentro desse histórico, dentro desse período em que ele foi exercendo e praticando a sua mediunidade, ok? E aí, por fim, Kardec também fala o seguinte: a intensidade da manifestação ela depende do médium e das peculiaridades da sua faculdade. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Isso aqui é um ponto muito importante também dentro do meio espírita e dentro da prática espírita. Não existe ninguém com capacidade para olhar outra pessoa e dizer você é médium ou você não é médium. O que vai determinar isso é só a observação e a experiência. Então, para eu olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, acredito que você tenha mediunidade, eu só posso afirmar isso a partir de um período de observação e de experiência, né? Dentro de condições controladas, de um meio adequado, de uma reunião própria para isso, e depois de um período de preparação teórica onde a pessoa entenda, né, o que está acontecendo com ela, o que ela é, o que pode estar se passando com ela. Aí, a partir disso, vai se fazer a parte prática, a parte experimental, e aí sim a própria pessoa e aqueles que participaram desse processo podem sim afirmar se é ou não, né, se a pessoa tem ou não a mediunidade ostensiva, como a gente chama. Mas não existe fórmula, não existe regra, né? É, os próprios espíritos, né, ou alguém vem dizer assim, o espírito está me falando que você é médium, você tem que exercer a sua mediunidade. Ok, né? Achar que aquilo é uma inverdade, que é um equívoco, né? Ou que é um espírito enganador, não vamos fazer esse julgamento no primeiro momento. Mas para eu me certificar de que aquela comunicação, de que aquele aviso, né, ou de que aquela dica que alguém está me dando é verdadeira, é só estudando e colocando em prática. Não é porque um espírito falou, alguém me falou, ou o dirigente de uma casa falou, que eu vou já no dia seguinte entrar numa reunião mediúnica e sair produzindo alguma coisa, né, cegamente acreditando que aquilo é um exercício da mediunidade. Porque senão eu posso cair no risco da mistificação, do animismo, que é um outro tema que a gente pode falar numa outra ocasião, né, acreditando que eu estou produzindo uma, uma comunicação mediúnica. Então, muito cuidado, né, com essas às vezes informações precipitadas aí que as pessoas dão, até na intenção de querer ajudar, de querer levar a pessoa, né, para um campo melhor,
mas tem que se tomar cuidado porque por todos esses aspectos que a gente falou, o exercício da mediunidade exige uma certa responsabilidade, né? Nós vamos estar lidando com expectativas, tanto de um lado quanto de outro da nossa existência, ok? Kardec depois faz aí uma classificação sobre os tipos de médiums que podem existir, né? Então ele faz aí apenas uma classificação didática das diversas possibilidades de médiums. Então, a gente pode dizer que existem médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, médiums audientes, médiums falantes, né? Médiums videntes, médiums sonambúlicos, médiums curadores, né? Médiums pneumatógrafos, médiums especiais. E aí ele fala dos especiais, segundo os efeitos que produzem, segundo os efeitos intelectuais que produzem, segundo o desenvolvimento da faculdade, segundo o gênero e a particularidade das comunicações, e segundo as qualidades físicas do médium. Então, nós vemos que o exercício da mediunidade ele é muito diversificado e muito específico dependendo do tipo de manifestação que existe. Tá? Essa visão que a gente passou é uma visão geral da faculdade mediúnica. A ideia é mostrar que a mediunidade é uma parte da doutrina espírita, né? É um dos aspectos que são trabalhados dentro da doutrina espírita, mas não é a sua finalidade, né? Não é o seu objetivo final. Ninguém se torna espírita simplesmente para ser médium ou para exercer a mediunidade. A mediunidade é uma das atividades que podem ser desenvolvidas pelo espírita. A gente pode até colocar o seguinte: se amanhã ou depois uma pessoa quiser montar um grupo espírita e por essa razão não existe e de repente descobrir que não existe nenhum médium dentro daquele grupo, não significa que ela possa continuar com esse grupo espírita estudando, desenvolvendo, trocando experiências com outros grupos, né? Exercendo outros trabalhos e outras atividades tão importantes quanto a mediunidade no meio espírita, quanto o exercício da mediunidade no meio espírita. Então, o espiritismo não foi criado única e exclusivamente só para a prática da mediunidade. A prática da mediunidade é um dos aspectos que sustentam, né, a doutrina espírita, que deram origem, inclusive, através desse exercício, à filosofia espírita, mas é um dos seus meios e não um dos seus fins. Tá ok? Espero que tenham gostado, que possam continuar conosco aí nas próximas oportunidades. Repetindo, né, essas aulas estão lá no site do Centro Espírita Caibar Schutel, www.cecaibar.org.br. Vão estar postados também lá na página do Facebook do Caibar, facebook.com/cecaibar. E na próxima aula vamos falar aí sobre as leis morais, né, as consequências morais da filosofia espírita. Desejo a todos muita paz, muita saúde, né? Que Jesus e os Espíritos possam estar nos seus lares aí, com seus familiares, envolvendo a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.